Olá! Está começando mais uma aula de vigilância em anomalias congênitas. Eu sou Temis Félix e a aula de hoje é sobre fendas orais. As fendas orais são anomalias congênitas muito comuns, com uma prevalência geral em torno de 1,4 a cada 1.000 recém-nascidos. Para entendermos as fendas orais, é importante a gente revisar como ocorre o desenvolvimento do lábio e palato. O lábio ele começa a se formar em torno da 5ª à 6ª semana de idade gestacional. E ele ocorre a partir do desenvolvimento de proeminências faciais. Então, as proeminências maxilares e a proeminência nasal, tanto a proeminência nasal medial quanto a proeminência nasal lateral. Essas proeminências crescem ao longo do desenvolvimento do feto e o lábio ele ocorre com a fusão da proeminência maxilar com a proeminência nasal medial. A proeminência nasal lateral, ela faz parte somente da formação da asa do nariz. O lábio tem que estar formado em torno da 10ª semana de idade gestacional. O palato, ele começa a se formar um pouquinho mais tarde que o desenvolvimento do lábio. Ele, então, inicia na 6ª semana de idade gestacional e ele se forma a partir do crescimento das proeminências palatinas, que elas crescem no sentido medial e para baixo, depois se elevam e vão fechar na linha média no sentido anterior para o sentido posterior. O fechamento completo do palato ocorre na 12ª semana de idade gestacional. Devido à formação diferenciada do lábio e palato, a prevalência das fendas labiais e fendas palatinas também são distintas. A fenda labial, associada ou não à fenda de palato, tem uma prevalência mundial em torno de 10 para cada 10.000 recém-nascidos, enquanto na América Latina, em torno de 11 para cada 10.000 recém-nascidos. A fenda palatina, por outro lado, ela é um pouquinho menos prevalente que a fenda labial. A prevalência mundial é em torno de 6,5 para cada 10.000 recém-nascidos, enquanto na América Latina em torno de 3,7 para cada 10.000 recém-nascidos. As estatísticas de epidemiologia brasileira estão sendo atualizadas atualmente. A prevalência das fendas labiais e palatinas variam de acordo com as populações. A gente sabe que ela é mais comum em população asiática e ameríndia e menos comum em populações afrodescendentes. O diagnóstico da fenda labial é visual e fácil, enquanto o diagnóstico da fenda palatina é mais desafiador. Esse estudo brasileiro demonstrou que a fenda labial muitas vezes é diagnosticada por ecografia durante a gestação e o restante diagnosticado no momento do nascimento. Entretanto, a fenda palatina é de difícil diagnóstico intraútero. Sabe-se que 55% dos casos são diagnosticados na maternidade, mas 44% dos casos foram diagnosticados depois que a criança teve alta da maternidade. E por que isso ocorre? Porque a maneira correta de identificar o palato é com o abaixador de língua e visualização do mesmo. Então, a maneira como a maioria das pessoas fazem, que é colocar o dedo na boca do bebê e palpar o palato, não é a maneira adequada, porque as fendas de palato mole muitas vezes não são diagnosticadas. As fendas orais não são um problema puramente estético, elas são um problema de saúde que impactam a alimentação do bebê, o seu crescimento, infecções de repetição, problemas de desenvolvimento da fala, adaptação psicossocial desse indivíduo e afetam toda a família. Então, as consequências para a saúde do bebê são várias. Uma sucção ineficiente leva a um complexo orofacial imaturo, levando ao maior gasto energético, menor ingestão de leite. Isso tudo contribui para um baixo peso, o que vai, consequentemente, levar a um atraso na realização da cirurgia e prejudicar o desenvolvimento desta criança. A entrada de alimento na cavidade nasal leva a consequência a regurgitação nasal, otites de repetição, levando a baixo peso e também a perda auditiva de condução. Isso vai prejudicar muito a fala e a linguagem desse indivíduo. A entrada de alimento na cavidade nasal também pode levar à aspiração, levando à pneumonia e, consequentemente, inúmeras hospitalizações.
Portanto, há necessidade de um diagnóstico precoce e encaminhamento para centros especializados para tratamento das fendas orais. Nesses centros, as crianças são atendidas por uma equipe multiprofissional, constituída por cirurgiões, pediatras, enfermeiros, geneticistas, otorrinolaringologistas, nutricionistas, dentistas e psicólogos. Como falamos no início da aula, as fendas orais podem ser fendas labiais, fendas palatinas ou fendas labiais associadas à fenda palatina. O mais comum é a fenda labial associada à fenda palatina em 46% dos casos. Depois, em 33% dos casos, nós temos as fendas palatinas isoladas e em 21% fenda labial sem fenda palatina. Em relação às fendas labiais, elas podem ser unilateral ou bilateral. O mais comum é ser unilateral à esquerda, em 60% dos casos, seguida da unilateral direita, em 30% dos casos, e bilateral em somente 10% dos casos. A fenda labial é mais comum no sexo masculino do que no sexo feminino, enquanto a fenda palatina é mais comum no sexo feminino que no sexo masculino. Nós já comentamos no início dessa aula que ela é mais frequente em população ameríndia e asiática do que europeus e afrodescendentes. As fendas labiais e palatinas, em geral, são malformações isoladas, isto é, não estão associadas com as outras anomalias congênitas. Isso ocorre em até 64% dos casos. Este artigo descreve a Base Brasileira de Anomalias Craniofaciais, que é um projeto coordenado pela Unicamp. Este é o resultado dos primeiros 370 casos registrados. E a gente observa que os dados brasileiros não diferem muito da literatura mundial. Por exemplo, a fenda palatina é mais comum no sexo feminino, enquanto a fenda labial é mais comum no sexo masculino. A fenda unilateral é mais comum que a bilateral, e quando unilateral, ela é mais comum do lado esquerdo do que do lado direito. Foi identificado também que as fendas palatinas são mais frequentemente associadas a outras anomalias congênitas que as fendas labiais. Quando as fendas orais são associadas com outras anomalias congênitas, o mais comum é termos anomalias no sistema cardiovascular em 27% dos casos, anomalias no sistema nervoso central em 25% dos casos e anomalias de mãos e pés em 16% dos casos. Portanto, é fundamental, diante de um caso de fenda oral, procurar outras anomalias congênitas, principalmente as malformações cardiovasculares. As fendas orais têm etiologia multifatorial, isto é, são causadas por fatores genéticos associados a fatores ambientais. Quais são os dados que corroboram os fatores genéticos? Em primeiro lugar, a gente sabe que a embriologia distinta da fenda labial da fenda palatina sugere que genes de desenvolvimento distintos estão presentes na formação do lábio e palato. Também se sabe que em 1 em cada 5 casos de fendas orais, nós temos uma história familiar positiva, sugerindo que esses genes estão segregando nesta família. Um terceiro dado demonstra uma concordância entre gêmeos monozigóticos quando comparados com gêmeos dizigóticos. E vários modelos animais também simulam fendas orais. E até hoje, vários genes foram identificados como associados às fendas orais. Entre os fatores ambientais mais comuns estão o uso de cigarro e álcool durante a gestação. Portanto, as fendas orais são consequência da combinação de fatores genéticos e fatores ambientais. E diante de um bebê com fenda oral, o que devemos fazer? Em primeiro lugar, devemos avaliar se essa criança está se alimentando corretamente. Muitas crianças com fenda oral conseguem se alimentar no seio materno. Não há necessidade, diante de uma criança com fenda oral, de colocação de sonda de imediato, logo depois do nascimento. É importante monitorar também o ganho de peso, se essa criança está ganhando peso adequadamente, principalmente no primeiro mês de vida. É importante também observar a presença de líquido na orelha média.
e evitar a formação de otites. É fundamental encaminhar para um serviço especializado, onde essa criança vai ser tratada por uma equipe multiprofissional. Também não devemos esquecer do encaminhamento para o médico geneticista, onde será realizado o aconselhamento genético, onde vai ser informado o casal sobre o risco de recorrência para outros filhos com fendas orais e também a possibilidade de prevenção de fenda oral com suplementação com ácido fólico no período periconcepcional. Diante de uma criança com fenda oral, como devemos então registrar na declaração de nascido vivo? Em primeiro lugar, devemos escrever qual é o tipo de fenda que estamos observando, se labial, palatina ou lábio-palatina. Também é importante descrever a lateralidade, se unilateral esquerda ou direita ou bilateral. E também nunca esquecer de descrever as anomalias associadas, principalmente as anomalias cardiovasculares. Chegamos ao final da nossa aula, onde aspectos importantes de embriologia, epidemiologia e característica das fendas orais foram abordados, para que você possa fazer um registro adequado da criança com fenda oral na declaração de nascido vivo. Pois lembre-se, registrar também é prevenir.